Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro, aqui no espaço do Cubo Itaú. O nosso convidado de hoje é Gilson Rodrigues, presidente e um dos fundadores do G10 Favelas. Estamos aqui com Gilson Rodrigues. Muito obrigado pela sua presença, Gilson. Obrigada, Gilson. Obrigado, um prazer poder estar aqui, contar um pouco desse trabalho, desse mundão, dizer que somos todos brasileiros. Já vou falando que a gente é seu fã, né? Porque não vai ter imparcialidade. Obrigada mesmo por ter vindo. Obrigado por ter chamado. Nós que agradecemos. Você pode nos dizer quem é você? Eu sou Gilson Rodrigues, eu sou um brasileiro que acredita na força das favelas, que acredita que é possível reconstruir uma nova história, ressignificar essa história através do potencial econômico das favelas, do potencial cultural, de mostrar que podemos criar oportunidades onde antes as pessoas só viam problemas, que antes as pessoas olhavam para as favelas do Brasil e achavam que nós éramos predestinados a dar errado. E nós estamos construindo uma nova história, mostrando que é possível, destravando a mente, mas criando um novo olhar que se aproxima mais da sociedade e faz com que a gente possa se tocar. E à medida que a gente vai descobrindo, vamos criando uma superpotência em que a favela é protagonista da sua ação. E você teve uma história dura, né? E aí eu já falei isso para você várias vezes, Gilson, como é que você não sucumbiu, né? Como é que você dá conta de manter esse otimismo, né? Quando você era pequeno, Gilson, vamos contar um pouco da tua história. Você tinha sonhos, você fazia planos? Acho que essa energia minha e essa vontade de querer dar certo, ela é uma energia que vem de Deus, né? Essa força foi que me sustentou nesse período todo, porque se não fosse ela, talvez eu estaria no grupo de pessoas que estaria dando errado no Brasil, né? Dentro do meu contexto social, eu sempre fui olhado como um futuro trombadinha, marginal, traficante. Eu cresci na favela de Paraisópolis e uma criança na favela de Paraisópolis como eu, que fala dentro de uma estrutura familiar, onde a minha mãe era surda-muda, com 14 filhos, que morre cedo também, a minha mãe faleceu muito cedo, a gente ficou numa condição muito complexa, sem ninguém podendo cuidar, morando em cima do córrego. Então, a sociedade nos olhava e nos enxerga para crianças assim como eu, como futuros trombadias, como futuros marginais. O destino já está traçado, como um destino traçado para dar errado. Então, foi mais difícil conseguir superar isso quando toda a sociedade olhava para a gente com um olhar já de marginal, de carente, de pobrinho e de violento. Quando, na verdade, nós queríamos dar certo, nós queríamos transformar a nossa vida, queríamos viver em família. Então, as pressões sobre esta sociedade que vive nas favelas também é muito forte e que, de alguma forma, se a gente não olhar para o outro lado, vai colocando a favela cada vez mais marginal, pobrinha e violenta. Sim. E você está falando da sua mãe, da sua família. O que você pode falar sobre a origem da sua família, né? Que é uma origem muito difícil, né? Sim, nós somos baianos, nós estamos há 70 anos em São Paulo. E aí, chegando aqui, nós viemos morar em Paraisópolis, achando que estava morando no Morumbi. Quem que veio junto com você? Veio a família toda. Sua mãe, seu pai, a primeira tia, a formação? A primeira tia chegou há mais ou menos 70 anos atrás e foi trazendo os outros parentes, até que chegou a vez da minha mãe, que veio através da irmã mais velha. E aí foi chegando, as pessoas, primos, né? E continua, nas grandes cidades. Nas grandes cidades acontece assim, então você vem o primeiro e vão vindo os outros com esse sonho da construção de uma nova vida. É muito engraçado porque a gente era orientado a dizer que morava no Morumbi, né? Então perguntava, onde você mora? A gente dizia, eu moro no Morumbi. Olhar para a cara, vi que não era a cara do Morumbi, né? Mas tinha que dizer, porque senão as dificuldades seriam piores, nós teríamos mais dificuldades ao falar que morávamos em Paraisópolis, seja por uma questão de oportunidades, porque as pessoas não querem empregar a gente da favela, com aquela fama que tinha Paraisópolis, seja por questões ligadas a, por exemplo, abordagem policial, que seria mais violenta. A minha infância foi um menino solto. Minha mãe morre quando eu tinha 9 anos, os meus irmãos foram todos dados no Brasil inteiro. Eu tenho um irmão que é o Danilo. Vocês não ficaram juntos? Não ficamos juntos. Então tem o irmão Danilo, que quando ela faleceu, ele tinha 3 meses, então ele continuou dentro do seio familiar ali, mas
As tias que ficaram, elas não tinham como cuidar da gente. Todo mundo saía para trabalhar muito cedo, voltava muito tarde e eu ficava solto na favela. Eu catava latinha, eu trabalhei num clube de tênis durante muitos anos, que era um clube de tênis chamado Arica, que era em frente do estádio do Morumbi. Trabalhei catando bolinha de tênis, trabalhava na feira fazendo carreto. Sempre trabalhei, sempre fui um menino esperto e falante. Quando as pessoas sabiam que eu era o filho da muda, achava até estranho, porque eu falava, né? Parecia que eu tinha algum problema. E aí, por conta de eu ser esse menino falante, curioso e querendo fazer coisas, é que as pessoas acabavam tendo muito medo de mim, né? E como era a comunicação com sua mãe? Nós fazemos uma linguagem de sinais própria, né? Eu falo que sou bilíngue, eu falo português e mudez. Que a gente faz a língua de sinais que não é a língua oficial, não né? é a oficial. Não é a oficial. Você criou uma linguagem com ela. Nós criamos uma linguagem própria. Eu tenho a tia mais velha, a irmã da minha mãe, ela também é surda-muda. Então a gente tem essa coisa na família e nós tivemos que criar nossa própria comunicação. Então foi criando esses processos e buscando depois, principalmente da morte da minha mãe, nos superar, criar oportunidades de que a gente pudesse virar gente, porque era uma expressão baiana que a gente ouvia, era assim, vigia com esse menino. Uhum. Você chegou a temer pela sua sobrevivência em algum momento? Não, eu não temi pela minha sobrevivência. Eu me chateava quando as pessoas olhavam para mim e falavam, esse menino aqui manda embora para a Bahia porque vai dar problema, né? Então eu ficava chateado bastante por isso, porque eu sentia no fundo do meu coração de que eu era um menino bom. Eu trabalhava, eu me envolvia com as coisas, eu era preocupado, eu queria estudar. Então eu já era, mesmo no seio da família, que tinha muitas pessoas problemáticas, os outros primos, né? Eu não dava trabalho. O trabalho que eu dava era querer ficar em São Paulo e eles queriam se livrar de mim de qualquer jeito. Mas havia na sua família alguma preocupação assim com relação à violência de vocês? Sim, na minha família sim. Os irmãos assim irem por um caminho de violência? Sim, na minha família, na sociedade, no entorno todo, inclusive dos vizinhos, eles olhavam pra gente e assim, ó, tem que dar um jeito nesses meninos, né? É muita gente largada à sua própria sorte, porque a mãe morre, não tem ninguém para cuidar e a gente solto na rua, então a chance de acontecer algum problema era grande. Então a família passou um período grande tentando se livrar de mim. Em nenhum momento você ficou revoltado? Teve um momento quando eu fui para a Bahia, né, me conseguiram mandar, porque tem uma história anterior, né? As minhas tias falavam que ia me mandar embora e eu não queria ir embora para a Bahia, ficar com meu avô que não gostava de mim, de nenhum dos filhos da minha mãe. E aí, um tempo, elas falaram que ia para uma festa de São João, as festas tradicionais de São João na Bahia, e me levou, dizendo que ia passear. E me largou lá. 3 dias depois, o meu avô morreu. Só que antes dele morrer, ele me entregou para uma outra família. Eu fui entregue 3 vezes. Uma para o meu avô, que não queria ficar comigo. Depois, quando as minhas tias foram embora, eles me deram para uma outra tia Vitória, que era irmã do meu avô. E depois a minha tia Vitória me entregou para essa outra tia Vitória, da qual eu fiquei. E quando eu cheguei nessa última entrega, eu já estava muito mal, porque a titia, que era a tia Vitória, né, morreu com 108 anos, criou 16 filhos dos outros. Mas ela era aquela mulher com uma personalidade muito forte, que criou filho para ser homem, com uma rigidez muito séria. O cuidado que se tinha para fazer na casa dela era cuidar de animais, então eu limpava o chiqueiro. Eu buscava lavagem na rua, então eu era conhecido como menino da lavagem. Ela não deixava a gente sair para a rua, era tudo muito difícil a vida naquela condição, além da situação de pobreza, né? Apanhava bastante também, então, ao longo desse período eu apanhava muito. Mas eu não sofria nesse contexto do sofrimento, eu não percebia a maldade. Hoje eu tenho mais consciência do que se passou comigo. Essa minha titia, lá da Bahia, ela era um cuidado dela, mas era altamente agressivo. Eu posso dizer que eu fui escravo na casa dela. Eu acordava às 6 horas da manhã, aos gritos, acorda vagabundo, eu lavava prato, depois eu tinha que correr para buscar lavagem nas casas, porque se as pessoas lavassem os pratos e jogassem a comida fora, eu tomava uma surra. Então eu tinha que chegar antes das pessoas acordarem para pegar a lavagem. Depois acendia o fogão de lenha, catava a comida, depois tomava café. Cortar as frutas, corria de novo para poder pegar mais lavagem. Então eu tinha uma rotina muito rigorosa, mas ao mesmo tempo eu queria estudar. E aí a tia falava assim, na hora do almoço você vai comer papel. Então não tinha um estímulo de estudar, de querer prosperar. E na família falava assim, doutor Gilson, quando você crescer você vai ser o doutor Gilson. Então, hoje eu não virei médico, nem sou doutor,
por faculdade, mas eu ganhei o título doutor honoris causa, foi muito legal, né? Aí eu falei, olha, fala pra titia lá que eu virei doutor. Mas eu não sentia essa situação da violência. Eu percebo hoje como foi, mas talvez ela me tornou o que eu sou. Eu sinto que aquilo me fez forte e me ajudou a não me colocar numa condição de predestinação, porque talvez se eu tivesse ficado em São Paulo, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu teria virado um cara ruim. Eu prefiro olhar nesse contexto. Tinha as oportunidades e o ambiente ali favorável para eu ir para outros caminhos. Sim. Eu tenho vários amigos que foram para esse caminho, mas ali tinha um circuito de agressão que também era uma proteção para que eu não fosse para uma situação ruim. Agora, prefiro olhar assim. Você tá Porque falando eu amo demais a minha família, amo demais as minhas tias, eu amo demais a titia. Eu acho que a forma de eu honrar a minha mãe, por isso que eu fiz tudo isso, foi para que a Muda pudesse ser honrada também, todos os meus irmãos, que a Muda era de alguma forma assim, aquela mulher que teve 14 filhos, os filhos não têm pai. Então, abre aspas, filho que não tem pai. Você não conviveu com seu pai? Nenhum dos filhos da Muda conhece os pais. Então, minha mãe também foi muito abusada, então muitos dos filhos também foram fruto de abusos. Então, é toda uma situação complexa que se criou e eu sou fruto dessa situação. Mas eu sempre digo para os meus irmãos de que eu nasci da Muda. E quem nasce da Muda dá frutos, cresce, vira uma coisa forte. Eu estou dizendo que você, Gilson... Fez a poesia agora. Agora, você estava falando de educação, foi a educação que... foi importante para você, principalmente que começou na escola, que você participou de Grêmio, e foi ali que foi importante para você fazer essa virada e começar um novo momento da sua vida. Fala sobre a importância disso. Eu tive vários dias Ds ao longo dessa trajetória, assim, é muito incrível como as coisas acontecem comigo. Mas por volta dos 14 anos, eu decidi fugir de casa. Quando as minhas tias, eu ouvia uma tia falando, era perto do Natal, e ela falou assim, manda esse menino embora, vai dar problema com esse menino. E aí, naquele dia, eu decidi fugir de casa, porque eu era um menino falante, eu sou um menino que eu tinha ideias, eu perguntava coisas. Entendi. Então, essa criança na favela, mais esperta... Não era bem vista, né? Ela não é bem vista. Só que se eu fosse uma criança com essas mesmas características de uma família rica, eu seria o criativo, empreendedor, futuro CEO, presidente da República. Fico 3 dias perambulando nas ruas do Morumbi, ali na região do Hospital Albert Einstein, e eu decido voltar para me vingar. E aí a vingança, eu vou estudar, vou trabalhar e vou virar gente para honrar minha mãe e meus irmãos. E fui nesse contexto, desse momento. Fui para a escola, virei presidente de Grêmio estudantil. Naquela época, existia um projeto que era mantido pela família Garfin, que é o Dr. Jaime e Rosa Garfin, que são fundadores da Porto Seguro Seguros. E lá eu me engajei, depois fui trabalhar numa organização e esse trabalho do Grêmio começou a reverberar dentro da comunidade. Até então eu não sabia o que era favela, nem que eu morava na favela, ou dos preconceitos no geral. Eu fui descobrir o que era isso quando eu comecei a sair. Que eu comecei a dizer que era de Paraisópolis, as pessoas tinham medo, ou se eu era suspeito por estar em alguns espaços. Então, eu comecei a descobrir que eu era preto, que eu era favelado, as condições que estavam ali impostas. Até então, eu estava dentro de uma bolha que é a própria favela. Então, na escola, eu desenvolvi a rádio da escola, que virou a rádio de Paraisópolis, o jornal da escola, que virou o jornal de Paraisópolis. Empreendedor nato, foram né? acontecendo. Eu não estava sabendo o que era empreender. Eu queria fazer alguma coisa por mim mesmo. Eu não estava preocupado em salvar ninguém. Eu queria me salvar. Eu queria dar certo. Eu queria fazer alguma coisa por mim. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu descobri que eu estava impactando outras pessoas. Eu comecei a ver, falar, caramba, olha aqui, está dando certo. É possível construir uma nova realidade. As crianças ainda estão elas, graças a Deus, elas são muito puras, mas ao longo desse processo, as nossas histórias de sucesso não são contadas. Então, as notícias que os meus filhos tinham eram do noticiário policial sobre pessoas como eu. Então, quando a gente começa a contar outras histórias e dar exemplo, porque histórias tem milhares aí para serem contadas, mas é necessário ter um exemplo. Hoje em dia está muito fácil, porque tem muitas causas, tem muitas coisas acontecendo, e às vezes a pessoa fala 3 nomes de alguém conhecido e fala alguma coisa e abre alguma porta. Mas, para além da modelagem, que a gente fala de modelar, nós temos que dar o exemplo. Então, quando eu vou lá para Nova York, a gente toca o sino da Bolsa de Nova York, é para mostrar para tantas crianças que um dia elas podem estar lá, basicamente para falar que nós podemos estar nesses espaços.
e que antes diziam que a gente era improvável, que era farinha perdida, para não dar certo, agora este público de 18 milhões de brasileiros são inevitáveis, porque nós somos uma força no Brasil que movimenta 200 bilhões de reais. E quem não está olhando para esse mercado está perdendo dinheiro. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, porque se deixar, eu, Gilson e Nando falamos aqui até 1 hora direto, né? Com Mas certeza. a gente tem que chamar o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente volta com a conversa com o Gilson Rodrigues. A gente sofreu para chamar o intervalo, já vamos sofrer quando acabar, porque a sua história é muita coisa para contar, né, Gilson? E vamos entrar na história do G10, porque você falou da importância, da oportunidade de olhar para a favela de outra maneira. O que é o G10 e o que ele representa para você? O G10 é um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil, que decidem criar um novo olhar sobre si próprio. Em vez desse olhar violento, marginal, carente, um olhar que sabe o que quer, ativo economicamente, que busca investimentos e não quer viver de doações. Então, a partir disso, nós decidimos nos inspirar no G7 e no G20 dos países ricos para ser o G10 das favelas ricas. E, a partir desta solução, juntar as favelas do Brasil inteiro para criar suas próprias soluções. Então, se antes nos definiam pelos problemas, pelo aquilo que falta, agora nós queremos nos definir pelo aquilo que temos, e temos muitas oportunidades. Então, nós vamos olhar para os problemas e criando soluções. Então, por exemplo, você tem 40% da população da favela que sonha em empreender e falta crédito. Nós fomos lá e criamos o G10 Bank Participações. Nós também queremos, por exemplo, ter acesso a receber a nossa correspondência diretamente no nosso endereço, ou poder comprar no e-commerce porque ele é bloqueado na favela. Não, tem muita ideia inovadora ali. Muita ideia. Muita E ideia. tudo isso vira projetos, vira negócios, vira ações. Então, são 22 iniciativas hoje, nós queremos chegar a 40 até o final deste ano. Nossa, e vocês estão em quantas comunidades? Hoje o G10 Favelas está organizado através dos presidentes de rua, são 4.002 presidentes de rua, líderes comunitários que cuidam cada um de 50 famílias. São 16 estados que nós estamos presentes em 389 favelas do Brasil inteiro, percebendo que nós podemos fazer parte da solução e não do problema, ajudando a população a empreender. Quando a gente fala dos problemas das favelas, a gente olha mulheres sofrendo violência doméstica, crianças com muitos sonhos e com problemas de acesso à educação. E como é que pensamos para resolver isso? Dinheiro no bolso. Qual é a maior dificuldade para empreender na favela? A principal dificuldade é criar este novo olhar. Porque à medida em que você me percebe como violento, como marginal, você não quer estar perto de mim. Você não confia em mim. Então é preciso quebrar esta barreira de mostrar a gente como gente. Ou mostrar que nosso valor é igual ao outro. Meus R$10 em Paraisópolis vale tanto com os R$10 aqui dos Jardins. E por vezes a gente é tratado como não cliente. Então é necessário criar e romper essa barreira. Como é que rompe essa barreira? Trazendo convivência. Fazendo como vocês, indo lá, participando, se movimentando, dando o exemplo. Para que a gente não tenha que viver um Brasil dividido. Em que uma parte da rua pode tudo e outra parte não pode nada. As favelas do Brasil sofrem uma espécie de embargo econômico. Lá não chega os aplicativos de carro, o e-commerce nos bloqueia, nós temos uma série de problemas ligados à infraestrutura e somos tratados como marginais e violentos, quando na verdade somos violentados pela ausência do Estado, que nos coloca daquele canto lá e deixa eles lá. Pois é, e como é que o Estado pode ajudar ou pelo menos começar um trabalho que possa começar a reverter isso? Porque vai ser um trabalho muito grande, porque ele tem um histórico, né, de opressão mesmo, né? Sim, o Estado é desafiador poder provocar o Estado. Nós temos provocado a partir do exemplo e criando as soluções para que, se um dia eles quiserem, virar política pública. A gente está muito afastado dessa condição porque a gente decidiu não ficar procurando culpados para esses problemas, mas também decidimos não eleger heróis. A gente tem elegido um monte de heróis no Brasil e, em geral, a gente põe culpa neles sobre os nossos problemas, sobre as nossas condições. Então, a gente decidiu assim, começar fazendo, mostrar pelo exemplo, mostrar que nós temos que ser heróis de nós mesmos, ser CEOs de si mesmo, a gente sempre está falando isso assim, para que a gente possa transformar a nossa vida, criar exemplos e mostrar estes modelos. A política pública ela tem um papel fundamental, ela precisa vir, mas
Se efetivamente algum desses heróis que foram eleitos desde a fundação do Brasil quisesse acabar com as favelas, transformando elas em bairro, já tinha feito. Então eles não decidiram fazer. Quem está fazendo agora, junto com vocês, é mais setor privado, né? Eu vejo muito empresário grande que vai para Paraisópolis, ali, os eventos que eu já pude acompanhar. Que tipo de parceria você tem conseguido fazer com grandes empresas? Sim, o G10 ele tem como premissa atuar com recursos próprios das empresas que já estão dando lucro, graças a Deus, e também com a iniciativa privada. E não receber recursos públicos. Então, a gente não se mantém ou não mantém nenhuma atividade com recursos públicos. Então, tem diversas empresas de muitas áreas. Nós também ajudamos a implantar essas empresas dentro das favelas. Tem como, por exemplo, temos né? bancos, temos parcerias, temos um processo de mobilização para trazer essa aproximação e perceber. É diferente de falar de favela rica. A gente está numa situação que tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, nós precisamos de ajuda para manter o projeto das marmitas, da distribuição de cestas. Queria que você desse esse recado, porque na pandemia vocês tiveram muita ajuda e agora a situação continua precária, mas a ajuda caiu muito, né? Exatamente. Nós tivemos assim, um trabalho muito especial durante a pandemia. Foram 3 milhões de famílias que nós conseguimos atender. Continuamos a atender com distribuição de marmitas e cestas básicas, só que diminuiu muito. Então, tem dia que a fila continua e a comida acaba. É muito triste. Então, é muito difícil. Só que é também muito desafiador para a gente buscar essas doações, porque a gente não está falando da pobreza ou não está falando das carências como principal. Existe esse problema, mas nós estamos falando de potência. Então, para a gente é mais difícil conseguir até parceiros, porque a gente não fica colocando um prato na mão e falando, vem cá, me ajuda porque tem gente passando fome. Não, nós queremos o seguinte, existe a situação da fome, mas eu não quero depender de doação, eu não quero depender de cesta básica, eu quero trabalhar, eu preciso de investimentos e oportunidades. Pois é, e é potência, como você está falando, o potencial econômico das favelas é muito grande, né? Sim, porque no fundamental eu consumo roupa, sapato, eu bebo água, eu tomo café. Então, talvez eu não estou consumindo o produto Prime, mas eu consumo. Menos com menos dá mais. E este mais representa 200 bilhões de reais, em que 18 milhões de brasileiros estão consumindo. Então, é muito potente. Nós temos um dado muito interessante, que no Favela Brasil Express, a empresa de logística, nós vamos completar 1 bilhão de reais em mercadorias entregues, em 8 favelas. Isso significa que o morador de favela quer comprar no e-commerce e que ele quer receber diretamente na sua residência. Em 8 favelas. Imagine se fosse nas 14 mil favelas que existem nesse Brasil. Gilson, a gente trouxe aqui também no programa o Preto Zezé e ele falou sobre uma questão que a gente queria perguntar para você também, eu e o Nando. Quando você olha para a favela, o que você vê? Isso está dentro do nosso manifesto. O que você enxerga quando olha para a favela? Eu enxergo potência, eu enxergo desenvolvimento, eu enxergo oportunidades, eu enxergo um futuro melhor, de gente que está querendo construir a sua sociedade, uma nova sociedade, uma sociedade que possa estar mais integrada. Então, eu acredito que tem ali oportunidades para que possamos ajudar o Brasil a crescer e se desenvolver. Gilson, o que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro é acreditar no Brasil. É trabalhar para um Brasil mais justo, mais próspero, humano. O Brasil é rico em água, petróleo, no clima, ele é rico em povo, ele tem tudo para ser um Brasil de agora e não um Brasil do futuro para daqui a 50 anos. Que possamos fazer isso a partir do exemplo, transformando e mudando a nossa vida e ajudando a mudar a vida dos outros. Eu acho que é isso ser brasileiro, é transformar o Brasil na prática pelo exemplo. Tá certo. Muito obrigado, viu? Incrível. Obrigado a vocês pela oportunidade. Nossa, a gente que agradece. A gente estava querendo, como a gente estava falando, trazer você há muito tempo. Falamos de você em vários programas, né? E a gente fica muito feliz de ter você e ter você aqui como um exemplo incrível de empreendedor e de pessoa que transforma o país. Sempre que eu penso em desistir, eu vejo alguém querendo desistir, eu falo, você conhece o Gilson Rodrigues? Temos um desafio, estou tentando virar a gente todos os dias. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigado. Agradecemos ao Clube Itaú e a você que nos acompanha aqui toda semana. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.